Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu estarei tratando do seguinte assunto. É o meu Lentium. Aí, tá abrindo, finalmente. Então, pessoal, vetores LI e vetores LD. Então, vetores LI significa vetores linearmente independentes e vetores LD significa vetores linearmente dependentes. Então, vamos tratar aqui de conjuntos LI e LD. Para você acompanhar melhor esta videoaula, é necessário que você tenha visto o conceito de espaço vetorial e subespaço. Tá ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, não era essa ação que eu queria fazer, e sim era essa aqui. Isso. Agora está correto. Então vamos lá, combinação linear. Então a definição é: seja V um R espaço vetorial, dado os vetores V1, V2, V3 e V pertencente ao espaço vetorial, dizemos que o vetor V é uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3 se existem escalares ou números reais que, multiplicados com V1, V2 e V3 e cuja esta soma me resulte no vetor V, tá? Combinação linear porque aqui só tenho duas operações, né? Produto de número real com vetor e soma de vetores, tá? Então toda vez que o vetor puder ser escrito dessa forma, existirem essas constantes aqui, o vetor V é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Pegando ali o R2 e o R3, espaços vetoriais R2 e R3, significa que a direção do vetor V é uma composição das direções do vetor V1, V2 e V3, né? Eu posso fatiar essa direção nessas três direções aqui, nessas três direções. Isso ficará mais claro à medida que eu for fazendo os exemplos, ok? Então vamos passar para os exemplos para a gente esclarecer melhor esta interpretação. Então vamos pegar aqui o R2. Aqui eu tenho o vetor V1 de coordenadas 2 e menos 3, o vetor V2 de coordenadas 1 e 1 e o vetor V de coordenadas 8 e menos 7. Então você pode verificar algebricamente que o vetor V é uma combinação do vetor V1 e V2. Se você fizer 3 vezes o primeiro vetor e somar 2 vezes o segundo vetor, você tem como resultado o vetor V. Lembrando que aqui, quando eu multiplico um escalar com vetor, eu tenho que multiplicar coordenada a coordenada. Então você vai pegar esse primeiro número real, multiplicar pela primeira coordenada do vetor. Depois vai pegar o escalar 3 e multiplicar pela segunda coordenada. Da mesma forma você vai fazer aqui. Então vamos multiplicar o 2 pela primeira coordenada do vetor V2, depois eu vou pegar o 2 e multiplicar pela segunda coordenada. Então quando eu faço 3 vezes 2 dá 6, somando com 2 aqui dá 8. 3 com menos 3 dá menos 9, somado com 2 vezes 1 dá menos 7, porque daí fica menos 9 somado com mais 2. Então, este vetor é uma combinação linear desses dois vetores aqui. Então, vamos ver como essa situação fica lá no GeoGebra, né? Para a gente ter uma descrição geométrica e uma intuição geométrica de combinação linear. Bem, está aqui representado já no GeoGebra, prontinho. Aqui são os vetores de coordenadas 2, menos 3, 1 e 1. Este vetor em vermelho
é o vetor 3 vezes 1, né? Ou seja, é o vetor que é o 3 multiplicado pelo vetor V1. E aqui o vetor 2 vezes V2. Então, se a gente aplicar a regra do paralelogramo, nós teremos que este vetor V resulta na soma desses dois. Portanto, o vetor V é uma combinação linear dos vetores V1 e V2. A gente pode interpretar da seguinte forma. Então, digamos que eu esteja aqui no ponto 0, 0. Então, aplicando o vetor neste ponto, eu vou me deslocar para este ponto aqui, em uma única direção. Ou então, eu posso fazer o seguinte, eu posso, a partir da origem, aplicar o vetor 3V1, então, partindo aqui da origem 0, 0, eu estarei aqui, nesta extremidade aqui. A partir daqui, eu posso aplicar o vetor 2 vezes V2. Com isso, eu vou estar aqui. Então, a gente vê geometricamente que essa direção aqui é uma composição dessas duas direções, tá? Então, é como você estivesse fatiando essa direção em mais direções, né? Que na conta, a soma de todas essas direções vai estar justamente esta resultante aqui, tá? Do movimento. Então, você pode fazer esse movimento em uma única etapa, aplicando o vetor V, ou em duas etapas, aplicando o vetor 3V1, parando nessa extremidade aqui, e depois aplicando o vetor 2V2, tá? A composição dessas duas direções me dá como a resultante esse deslocamento aqui. Então, essa é a interpretação geométrica e física que a gente tem de combinações lineares ali no R2 e no R3, ok? Então, minimizando essa janela, então agora a gente já pode passar aqui para a próxima definição. Então, conjunto de vetores linearmente independentes. Então, dado um R espaço vetorial, dizemos que o conjunto de vetores B é linearmente dependente se a única combinação, se a única solução para a combinação nula tem apenas a solução trivial. Então, como exemplo aqui, eu tenho como combinação nula, digamos que o meu conjunto tem apenas 3 vetores. Então, a combinação nula desses 3 vetores é escrever o vetor nulo como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Ou seja, é pegar um escalar alfa1, fazer vezes V1, somado alfa2 vezes V2, somado com alfa3 vezes V3. Lembrando que quando eu pego um escalar zero vezes qualquer vetor, isso dá um vetor nulo. Então, aqui é fácil verificar que uma das soluções possíveis para esta combinação nula é quando eu faço todas as constantes iguais a zero, que é chamada solução trivial. Porque quando eu faço tudo igual a zero aqui, nessa parte eu vou ter o vetor nulo, nesta parte eu vou ter o vetor nulo, e nesta parte também eu vou ter o vetor nulo. E soma de vetores nulo é nulo. Então é óbvio que uma das soluções é essa aqui, e é mais fácil de ser encontrada, por isso que é chamada de solução trivial. Esta solução ela pode ser a única solução para a combinação linear nula, ou pode haver mais soluções, tá ok? Então, cabe essa observação aqui. Então, quando o conjunto não é linearmente dependente, ou seja, na minha combinação nula há mais possibilidades além da solução trivial, o conjunto é chamado linearmente dependente, tá? E a motivação desses nomes vem de uma interpretação que a gente tem lá no R2 e no R3, tá? Então, vou apresentar uma interpretação lá no R3. Então, vamos novamente para o GeoGebra. Bem, aqui eu tenho 3 vetores. Aqui, antes de passar para cá, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou apresentar uns exemplos para a gente compreender melhor, tá? Então, olha só, pessoal. Eu vou pegar dois exemplos, tá? Eu vou pegar dois exemplos aqui. Vou pegar dois exemplos no espaço vetorial R3, tá? O primeiro exemplo, vou chamar de A, é este conjunto aqui, formado por esses vetores. Esses vetores formam um conjunto linearmente independente. E tem uma interpretação, porque esses três vetores não estão no mesmo plano, por isso que eles são LI. Ou seja, as direções aqui independem das outras, ou seja, depende no sentido que nós veremos a seguir. E aqui é um conjunto linearmente dependentes. Geometricamente significa que esses três vetores estão no mesmo plano, ou seja, cada direção pode ser descrita como uma composição das outras duas direções aqui, dos outros dois vetores, tá? Mas isso vai ficar mais claro agora que eu vou passar para o GeoGebra e vou mostrar isto geometricamente, esta interpretação. Então, tá aqui, agora sim, agora estou aqui no GeoGebra, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Então aqui são os vetores. Então eu vou aqui pegar um plano, isso, só vou rotacionar aqui, isso, para ficar bem melhor a nossa visualização. Acho que agora deve estar bem claro. Deve estar bem claro aqui que este vetor aqui está fora do plano e esses dois vetores estão exatamente sobre o plano. Então isso quer dizer o seguinte, que essa direção ela não pode ser descrita por essas duas. Essa direção é independente dessas duas, ou seja, este vetor aqui não pode ser escrito como uma combinação linear dessas duas direções, desses dois vetores. Então, esse conjunto de vetores é linearmente independentes, tá? Esse conjunto de vetores é LI, tá? E analogamente para os demais casos aqui, né? Nenhum vetor aqui pode ser escrito como combinação linear dos demais, porque não existe um plano que contenha simultaneamente esses três vetores, tá? As direções independentes uma da outra. Então, pegando aqui um outro plano contendo outros dois vetores, você notará que um dos vetores estará fora desse plano. Ó. Como nesse caso aqui, é fácil de verificar que este vetor aqui está fora. Então, essa direção aqui não pode ser encontrada como uma combinação linear dessas duas direções. Ou seja, este vetor aqui não pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Isso significa que essa direção é independente das outras. Então, esse conjunto de vetores é um conjunto de vetores LI. Tá? Então, esse nome de independência vem dessa interpretação geométrica que a gente tem lá no R3. Ok? Então vamos passar agora para o exemplo B aqui, tá? Então eu vou minimizar aqui e agora vamos fazer esse exemplo B aqui. Agora vamos considerar esses vetores aqui, ok? Vai demorar um pouco, aqui está. Oh, meu Deus do céu. Aí. Gravei. Pronto. Ó, então, se vocês repararem, vou até rotacionar a figura para ficar mais claro. Todos os vetores estão no mesmo plano. Então, isso significa que esses vetores aí são linearmente dependentes. Por quê? Então, eu vou só explicar para vocês entenderem melhor. Por exemplo, como eles estão no mesmo plano, este vetor aqui ele pode ser escrito como uma combinação linear dessas duas direções. Tá? Então, como eles estão no mesmo plano, eu posso
Da mesma forma que eu fiz no primeiro exemplo, eu posso descrever essa direção aqui como uma combinação linear dessas duas. Ou seja, este vetor aqui é uma combinação linear desses dois vetores, tá? Da mesma forma que eu fiz no primeiro exemplo, porque a gente verifica aqui que esses três vetores estão no mesmo plano. Tá ok? Então, esse conjunto de vetores é linearmente dependente porque você tem um vetor ali que pode ser escrito como combinação linear das demais. Em R3 e em R2 tem essa interpretação de direções e de deslocamento que a gente pode descrever aí, tá? Então, por isso que vem essa palavra dependente e independente, tá ok? Então agora a gente viu como isso se dá, essa interpretação se dá de uma forma geométrica. Mas daí fica a pergunta, ok, e se eu tivesse um outro espaço vetorial com outros tipos de elemento e a interpretação geométrica não fosse tão fácil? Então existe uma forma algébrica de eu verificar se o conjunto de vetores é LI ou LD? Tem, aplicando a definição. É isso que a gente vai fazer aqui. Então agora vamos aqui para a parte algébrica. Então, aplicando a definição, essa aqui é a definição de combinação nula. Então eu vou pegar os vetores V1, V2, Vn e vou fazer a combinação nula. E daí terei que verificar se essa combinação nula tem apenas uma única solução ou várias soluções. Bem, esses vetores aqui eu posso representar eles como matriz coluna. Então aqui na verdade eu vou ter um sistema homogêneo. 3 equações, porque cada vetor tem 3 coordenadas, e 3 colunas, aqui a matriz dos coeficientes, porque são 3 vetores, tá ok? Então eu tenho que verificar se esse sistema só tem a solução trivial, ou se tem mais soluções. Então para isso a gente vai usar o método do escalonamento. Então eu coloco aqui o sistema na forma da matriz ampliada e faço o escalonamento. Observando aqui na primeira linha, o pivô, que é o primeiro elemento não nulo desta linha, é um número diferente de zero. Este sistema só estará escalonado quando todos os elementos abaixo do pivô forem iguais a zero. Aqui não está escalonado porque esse elemento aqui é um elemento que está abaixo do pivô e ele é diferente de zero. Então, o que eu faço? Eu vou repetir as duas primeiras linhas. Para zerar este elemento aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou previamente multiplicar todos os elementos da linha por menos 1 e somar elemento a elemento com a terceira linha. Então, ali quando eu faço menos 1, eu somo com 1, dá 0. Menos 1 somado com 1 dá 0. Menos 1 multiplicado com menos 1 dá 1, somado com 1 dá 2. Então, eu fico, como resultado, eu tenho este sistema aqui, que agora está escalonado, porque o pivô da primeira linha é 1, todos os elementos abaixo do pivô são iguais a 0. O pivô da segunda linha é 2 e todos os elementos abaixo desse pivô são iguais a 0. Daí eu calculo, para saber se o sistema é possível ou impossível, eu tenho que olhar para a característica ampliada e para a característica da matriz dos coeficientes. Bem, como que você faz? Você verifica o número de linhas não nulas. Então, a característica da matriz ampliada é o número de linhas não nulas. Então, se eu analisar todas as colunas aqui, todas as linhas vai ter ao menos aqui um elemento diferente de zero. Então, a característica da matriz ampliada aqui é 2, porque todas as linhas são não nulas. A característica da matriz dos coeficientes eu vou analisar até a essa penúltima coluna aqui, que é a matriz dos coeficientes. E também aqui é 3, né? Eu tenho 3 linhas não nulas, tá? E o número de incógnitas também é 3, então eu tenho um sistema possível e determinado. Isso significa que a única solução para este sistema aqui, homogêneo, é a solução trivial, quando eu faço todas as constantes iguais a zero.
E, portanto, os vetores são linearmente dependentes, porque para a combinação nula, esta aqui verificou-se ser a única solução, ok? Partindo para o exemplo B, a gente procede de forma análoga. Então, está aqui os vetores na forma coluna. Aqui eu tenho o sistema, tá? Faço o escalonamento, só que aqui mudou um pouco. Se vocês observarem a última linha da matriz ampliada, no último sistema, todos os elementos são iguais a zero. Então a característica da matriz ampliada é 2, tá? Porque essa linha é uma linha que a gente chama de linha nula. E a mesma coisa para a matriz dos coeficientes, né? Que a gente analisa até aqui, até a penúltima coluna. Essa linha aqui também continua sendo uma linha nula. Então a característica da matriz dos coeficientes também é 2. Só que o número de variáveis incógnitas é 3. Né? Lembrando, eu tenho o alfa1, o alfa2 e o alfa3. Então, quando CA é igual a CV e é menor do que N, o sistema é possível e indeterminado. Neste caso, tem 1 grau de liberdade. Basta você fazer N menos CA. Nesse caso, 3 menos 2, 1. Então, segue que existem mais soluções além dessa aqui. Existem outras possibilidades de soluções para a combinação nula, além da solução trivial. Portanto, esse conjunto de vetores é LD, ok? Então, eu espero que esse conceito aí tenha sido entendido, de LI e LD, tá? Dá uma olhada lá no Steinbrück, ou no livro de álgebra linear do Jacir Venturi, né? Para tirar mais algumas dúvidas. Espero vocês na próxima videoaula. Agradeço a visualização. Peço para colocarem sugestões e críticas na caixa de comentários, ok? Então, até uma próxima aula aí. Valeu!